Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar botões animados para transformar a sua página, do seu site, da sua landing page, em verdadeiras máquinas de vendas. Tudo isso porque essas animações que você vai poder copiar e colar diretamente no seu projeto vai tornar os botões muito mais chamativos e criativos. Ficou interessado? Então vem pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo para esse vídeo. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites profissionais usando WordPress e Elementor. E o objetivo desse tutorial é te mostrar como criar botões de alta conversão, indo além do que o Elementor tem para te oferecer. Então eu vou te mostrar aqui 4 estilos de animações, de configurações que você pode implementar nos botões das suas páginas usando o CSS para deixar esses botões muito mais eficientes e de alta conversão. São configurações simples, eu vou explicar como que faz e também vou deixar disponível para que você copie e cole diretamente no seu projeto. Essa informação de como você faz para acessar esses códigos, eu vou deixar aqui na descrição, então você vai precisar se inscrever para receber diretamente no seu WhatsApp todos os códigos bonitinhos, só para você copiar e colar sem ter trabalho nenhum. Então assista até o final, porque cada um dos estilos de animações são muito interessantes e podem ser aplicados em diversas situações. E eu tenho certeza que esses efeitos vai transformar as suas páginas hoje mesmo. Muito bem, então o primeiro botão que a gente vai trabalhar é o mais simples, é um efeito muito interessante que eu acho bem criativo, que é o efeito de gradiente animado. Esse efeito aqui ele precisa ser usado com moderação e você precisa saber muito bem essa questão da escala cromática para que você não crie um botão totalmente sem noção, um botão muito fora da realidade, do contexto, especificamente no que se refere a cores muito chamativas, a não ser que o propósito da página seja este, ser chamativo. Neste exemplo aqui, eu coloquei um fundo escuro e para chamar bastante atenção e para deixar ele com um aspecto de alta conversão, precisa ser clicado urgentemente, eu coloquei esse laranja para o vermelho aqui. Você pode ver que o efeito é bem discreto. Então, se você quiser aumentar a intensidade, você pode colocar cores mais fortes e no brilho, cores mais claras assim. Esse efeito, eu inclusive apliquei ele aqui, na página, no formulário da minha página padrão. Veja que ele tem um azul que vai para um roxo clarinho. Então esse botão aqui eu acredito fortemente nele, porque às vezes as pessoas entram nessa página, ou em qualquer outra página do site, mas elas entram na página e o botão fica ali como um elemento colorido estático. Agora, quando você coloca algo animado em movimento, você tende a chamar mais a atenção da pessoa porque a página parece que tem vida. Mesmo a pessoa estando muito tempo lendo alguma informação na página, ele sempre vai parar para ver o botão animado, ele sempre mexendo. Então, por isso que eu acredito fortemente que esse é o primeiro estilo de botão de alta conversão que você pode utilizar hoje mesmo. E esse é o código dele, certo? Eu vou explicar como que funciona e basta você entrar na página aqui, copiar, colar. Eu vou deixar o link na descrição, as informações para que você possa acessar esse código e implementar hoje mesmo dentro do seu projeto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, para fazer um botão de alta conversão dentro aqui do primeiro estilo. Eu vou até duplicar esse aqui, dupliquei e vou editar em cima dele, eu vou criar um outro botão com uma outra cor para você ver como que é fácil editar, certo? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com CSS, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o CSS aqui e vou mostrar para você. É um botão normal, veja só. Aqui em conteúdo eu coloquei um texto chamativo, é muito importante você se preocupar com essa questão da comunicação.
por texto, então é muito importante você ter um CTA, né, uma Call to Action forte, para convidar a pessoa a tomar uma decisão. Aqui em estilo, eu não fiz nada demais, é um botão normal, ele só está alinhado ao centro aqui, pronto. A cor dele normal está o laranja, veja só. Ao passar o mouse eu nem defini uma cor, não importa, porque o CSS que eu vou utilizar aqui vai fazer, né, com que o background fique colorido. Então eu nem me preocupo com essa questão ao passar o mouse em estabelecer uma cor. A única coisa que eu configuro é aqui, ó, animação. Ao passar o mouse eu coloco aqui o grow, que é o efeitinho, né, de ampliar. Então quando eu coloco o mouse em cima, automaticamente o botão amplia. Então eu não preciso criar um código CSS para criar essa ampliação. O Elementor me ajuda nisso. Bom, e aqui eu coloquei uma borda arredondada de 10 pixels, é o suficiente. E o preenchimento, né, para dar o tamanho do botão, eu coloquei 20 pixels na parte superior e 35 pixels nas laterais. Só, mais nada, né? Para não falar que eu não fiz mais nada, eu coloquei o texto em caixa alta. Foi somente isso. Bom, agora vem a parte do CSS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, certo? E vou colar ele aqui. Então, para isso, já subentende-se que eu preciso do Elementor Pro para fazer funcionar, né, esse código. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar esse código e vou detalhar para você o que é cada coisa. Então, venho aqui no botão, né? Venho aqui na aba Avançado, CSS personalizado e vou colar. Pronto, ó. Agora vamos dar uma olhadinha. O que é esse CSS? Bom, mais uma vez, a gente está trabalhando aqui com a tag Selector. Eu vou dar uma olhada por aqui, ó, que é mais fácil de você perceber, né, por conta do tamanho, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a tag Selector, que está sendo referenciada para que eu trabalhe com esse elemento aqui. Então eu uso selector e eu uso a class .elementor_button. Essa tag aqui, elementor_button, ela está dizendo que eu vou trabalhar com o elemento botão. Então, apesar de que eu já estou trabalhando aqui com o selector, tem uma outra classe aqui dentro chamada elementor_button que eu preciso selecionar ela. Então, por isso que eu estou usando aqui, ó, .elementor_button. Eu criei uma tag chamada animação. E eu coloquei aqui, ó, o nome da animação se chama AnimateBG. Eu coloquei 3 segundos de duração. A duração tem o aspecto linear, então ela começa com uma velocidade e termina com uma velocidade. Só que nesse caso ela não vai terminar, ela vai ser infinita. Então o início dessa animação e o final vai ficar emendado, por assim dizer, né? Ela vai ser infinita. O background image, eu coloquei uma característica chamada linear gradiente, ou seja, eu estou trabalhando com gradiente, né, colorido. Eu coloquei uma leve inclinação de 100 graus. Primeiramente, né, esse linear gradiente, ele trabalha com esses parâmetros aqui, ó, bem específicos. Primeiro você define o ângulo, né, digamos assim, de crescimento do gradiente. Então você pode colocar aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Agora, se for inclinado, levemente inclinado, aí fica mais fácil você trabalhar com graus. E quando você trabalha com graus, você trabalha com essa nomenclatura, DAG. Então, como eu quero uma animação, né, aliás, um gradiente levemente inclinado, eu coloquei aqui, ó, 100 graus. E eu quero que essa animação, aliás, esse gradiente, ele vá, primeiramente, dessa cor, que é o laranja claro, para o vermelho mais claro, depois volte para o laranja claro e depois finalize no vermelho mais claro. Por que que eu fiz, né? Eu repeti as cores. Eu fiz o laranja, o vermelho, laranja e vermelho. Por que que eu repeti? É porque eu defini que esse gradiente ele vai ser bem grande por conta da animação. Então, como eu quero que esse gradiente seja animado, eu vou repetir as cores, né? Repetir uma vez só, já tá bom. E aí eu coloco o efeito da animação. Bom,
O tamanho do background precisa ser estabelecido também. Então, eu coloquei 300 pixels, ou seja, esse background aqui, ó, ele começa aqui no laranja e termina no vermelho. E ele se repete, né, digamos assim, ele tem o tamanho de 3 botões. Então, ele vem mais ou menos até aqui assim, ó. E aí, com a animação, esse gradiente vai mexendo. Ele chega aqui, aí reinicia. Ó, ele vai fazendo isso aqui. Só que a gente não tá vendo porque o corte aqui, ó, não deixa a gente ver, mas teoricamente seria isso. Então, por isso que eu coloquei aqui 300 pixels, né, para a animação ficar mais fluida, e por isso que eu repeti as cores aqui no linear gradiente. E aí eu coloquei um box shadow bem clarinho, né, só que nem dá para a gente ver, porque eu coloquei um preto aqui, para dar uma ressaltada nesse botão. Então, acaba que esse box shadow aqui, por ele estar usando o RGB alpha, né, com o canal alpha ligado para dar transparência, ficar um cinza, então acaba que eu não consigo ver porque o fundo é preto. Mas se você copiar e colar esse código em páginas com fundo cinza claro ou cores claras, você vai conseguir perceber aí a sombrinha. Muito bem. No código alternativo, eu coloquei aqui a tag button, abre colchete, né? Type submit. Por que que eu coloquei isso aqui? É para quando você quiser utilizar esse efeito em formulários, como aqui, ó. Botões de formulários tem essa tag aqui, ó, button type submit, que é o tipo de botão, né? O botão do tipo submit, de enviar mensagem. Então, por isso que está aqui, ó, ponto Elementor button. Então, quando você quiser utilizar esse efeito em formulários, é só usar essa tag aqui. O código é o mesmo. E aí, a gente vem para o CSS da animação, o AnimateBG, que foi citado aqui, ó. Ele foi criado da seguinte maneira, de uma maneira bem simples, ó. No 0%, ou seja, no início da animação, a posição do background é 0 à esquerda e 0 no topo, né? Aliás, no topo e à esquerda. E com 100% de animação, né? Quando a animação chega no final, ele chega ao 100%. Ou seja, a animação movimentou 100% para a esquerda e no topo ela continuou na mesma altura. Então, esse aqui é o eixo X e o eixo Y, né? O eixo horizontal e o eixo vertical. Então, aqui ela movimentou do ponto 0 ao ponto 100%. Então, a animação movimentou, né, o background colorido movimentou inteiramente os 300 pixels, aliás, os 300% movimentou inteiramente da esquerda para a direita. Então, isso fez com que o background ficasse com o gradiente sendo animado. E como a gente definiu infinity, ele vai ficar sendo animado infinitamente. Perfeito? Então, essa é a explicação do primeiro CSS. E aí, caso você queira, né, utilizar esse efeito aqui, mas não gostou dessas cores, é muito simples. Eu vou te dar uma dica. Você pode vir aqui, ó, em estilo. Ah, Fred, eu quero uma cor mais voltada para o azul, né? Para a escala de azul e verde, claro, né? Cores mais neon. Então, você vem aqui, ó. Pega aqui o azul, ó. Copia. Vem aqui em avançado, ó, personalizado. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ó, como a gente está trabalhando com um botão padrão, então você vem aqui, cola aqui na primeira cor. Veja que ele já mudou aqui, ó. Só que como o background é 300 pixels, olha só, ele demora para aparecer. Né? 300 pixels não, me desculpa. 300%. Ele demora para aparecer de novo, ó. E aí você vem, cola aqui na repetição dele. Agora você já consegue ver nitidamente, né, a animação. E aí a gente vem aqui, volta, mais uma vez escolhe a outra cor. Ó, quero agora um verde. Copiei. Vou voltar aqui e vou colar na segunda e na quarta cor. Ó. Pronto, agora eu tenho um botão bem assim, mais regateiro, né, digamos, né, assim, mas tem um efeito aí diferente, bem mais visível que o primeiro. Então, por isso que eu falei no início, né, que é muito importante você ter o bom senso aí para poder fazer um botão com cores mais, digamos assim, que combinam mais dentro da escala cromática, para não ficar algo muito chamativo. Eu vou até aumentar aqui, vou deixar um azul mais escuro, ó,
Vou colocar um azul aqui mais escuro, para a gente poder perceber, uma vez que a letra está no branco, né? Então, para gerar um contraste entre o fundo do botão e a letra. Então, vou alterar aqui, ó. E vou deixar esse botão mais, ó o tanto que ficou mais interessante. Ele ficou mais visível, né? O contraste mais visível e ressaltou ainda mais essa questão aqui do texto, né? Colocou o texto em mais evidência. Muito bem, agora vamos falar do segundo tipo de animação que você pode aplicar nos botões para deixar eles altamente, né, atrativos, de alta conversão, clicáveis, irresistíveis. E é a animação do ícone, né? Então você pode ver aqui, quando eu passo o mouse aqui, exclusivamente esse botão, ele tem esse efeito do ícone, né? E olha só que detalhe bem bacana. É um efeito em duas etapas. Primeiro, o ícone ele está levemente inclinado. Quando você coloca o mouse, ele fica, né, digamos assim, alinhado na horizontal e depois ele fica indo para frente e para trás. Então, é uma animação em duas etapas. Eu vou mostrar para você como que faz para você aplicar esse efeito especificamente. Então, vamos lá. Primeira coisa é que a gente precisa selecionar o ícone, certo? Então, para selecionar o ícone, eu uso a tag Selector, certo? E eu uso a classe, né, que está no elemento Span, a classe Elementor Button Icon. Para mostrar para você, eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, inspecionar elemento. Fazendo isso, eu abro aqui o editor, né, de código do navegador. Não se preocupe, eu estou utilizando o Opera, mas você pode utilizar esse recurso no Chrome, no Safari, no Mozilla, não importa, certo? Então vamos lá. Eu estou me referindo a esse elemento aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui, ó. Elementor Button Icon, tá vendo? Elementor Button Icon, Span, ó. Estou me referindo a esse elemento aqui, que é exclusivamente, pode observar que ele está aqui selecionado, ó, exclusivamente a setinha. Então, em um primeiro momento, no estado natural, sem que a pessoa coloque o mouse em cima desse botão, perceba que eu rotaciono ele 45 graus, ou seja, ele fica inclinado, e isso é interessante porque eu estou trabalhando com uma setinha com cantos retos. Então, quando eu inclino 45 graus, ela fica com uma aparência já mais interessante. E aí eu coloco aqui uma transição, eu coloco aqui o efeito, né, a configuração da transição All, que é para todas, digamos assim, né, todos os efeitos, todas as tipos de animação. Aí eu coloco 0.3 segundos e eu coloco aqui, ó, Easy In Out. Pronto, então a configuração é essa aqui, certo? Eu não vou adentrar muito porque esse parâmetro ALL aqui, ele engloba todos os outros tipos, né, de configuração da transição aqui. Então, eu estou colocando aqui, ó, o efeito ALL, duração de 0.3 segundos, Easy In Out, que é para iniciar a animação suavemente, depois ela entra num ritmo normal e para terminar ela termina suavemente também. Perfeito. Depois, olha só a sacada. Eu coloco aqui no elemento botão, quando eu estou com o mouse em cima do botão, né? O elemento botão está no estado, né, hover, com o mouse em cima, o cursor em cima dele. Eu falo que esse ícone, né, o Span.Elementor Button Icon, esse aqui, ó, ele vai rotacionar para o eixo 0 graus. Então, ele vai voltar para o estado normal. Então, o que isso faz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. Voltando aqui, ó, se eu for editar esse botão, eu defini que o ícone dele é essa setinha aqui, ó. Tá vendo? A setinha reta, da esquerda para a direita. Ok? Então, eu só estou dizendo que ela vai voltar para o eixo 0, para o eixo original. E a transição, né, o efeito de transição disso vai ser, né, seguindo a mesma configuração. Se eu não tenho essa configuração de transição aqui, quando eu passo o mouse, a setinha simplesmente da posição de 45 vai voltar para o 0, sem nenhuma transição, sem nenhum efeito. Ela só vai piscar.
digamos assim, certo? Vou mostrar aqui para você. Se eu editar aqui o código, ó, venho aqui e eu vou tirar essa configuração aqui, ó. Vou marcar como, vou comentar, né? Olha só como é que fica. Primeiro que ela nem rotacionou, né? Ela tá com esse efeito aqui. Então, por isso que é importante a gente usar essa configuração. Agora, olha só se eu não usar a transição. Vou voltar aqui, ó. Se eu não usar a transição, ó, vou ocultar aqui e vou ocultar aqui também, sem transição. Olha só, a setinha, ela simplesmente pisca, ó. Ela sai da inclinação e vai para a posição no eixo 0 e fica indo para a esquerda, para a direita. Ela não faz aquele movimentinho de subir, né, de rotacionar e subir, ó. Ela só pisca, tá vendo? Então, por isso que é importante a gente usar aqui o efeito de transição. Tirei aqui. Agora, vamos seguir adiante. Depois que eu apliquei esse efeito de transição, o próximo efeito, né, que eu também coloco no botão quando o mouse está em cima, que é aplicado no ícone, né, SVG é a tag do ícone. Eu defino que o ponto, né, de origem da animação, o ponto de alinhamento é no centro e ao centro, no eixo X e Y. A animação vai durar 1 segundo, infinito, e vai pegar essa animação aqui, ó, seta, que eu vou criar, né, eu vou colocar aqui mais para baixo. E a transição vai durar 0,3 segundos. Ok. Só isso, nem coloquei mais nenhuma dessas outras configurações, só essa, 0,3 segundos. E essa animação seta, ó, no eixo, né, aliás, no início dela e no final, o Translate, que é uma configuração de CSS para você fazer com que o elemento ele se desloque tanto no eixo Y quanto no eixo X, é 0. Então, no início da animação e no final, o ícone vai ficar na posição 0, tanto no eixo Y quanto no eixo X, tanto na vertical quanto na horizontal. Quando a animação estiver na metade, esse ícone ele vai movimentar 10 pixels no eixo horizontal, ou seja, ele vai movimentar para direita, né? Ele vai sair, né, e vai movimentar para a direita, 10 pixels. E aí, como a gente definiu que no final da animação ele volta para o 0, então ele vai e volta, vai e volta. Vai ficar fazendo isso infinitamente, como a gente definiu aqui, ó, Animation Infinite Seta. Então, basicamente, essa é a segunda etapa da nossa animação. Eu coloquei aqui, ó, seta, e aí eu movimento somente no eixo X, da esquerda para a direita, 10 pixels. E aí, enquanto a pessoa estiver com o mouse em cima do botão, a setinha vai ficar indo para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, sem muito parangolé, sem muita, digamos assim, muito segredo, muita complexidade. Então, esse efeito aqui é um dos que eu mais acho interessante para você poder despertar, né, a curiosidade da pessoa, chamar a atenção, porque você pode, dependendo do que você quiser, você pode modificar aqui usando o transform, né, colocar rotate, fazer várias coisas para esse ícone ficar movimentando, né, com o mouse em cima. Então, quando a pessoa colocar o mouse em cima, aí sim vai chamar a atenção. Se eu não tiver com o mouse em cima, ó, ele fica paradinho. Isso aqui é mais um efeito secundário, né, para um segundo momento, quando a pessoa decide colocar o mouse em cima, e aí sim a atenção dele vai ser, digamos assim, puxada, vai pregar a atenção da pessoa para esse efeito. Então, esse é o segundo tipo de animação que eu recomendo que você utilize nas suas páginas para tornar os seus botões, né, altamente de conversão. Muito bem, chegamos ao terceiro tipo de animação que você pode colocar em um botão para deixar ele mais atrativo, deixar ele com a sensação de urgência e chamar muito mais a atenção, proporcionando aí altas conversões na sua página. E esse estilo é o estilo de preenchimento
animado. Então eu tenho aqui o botão típico, né, que a gente está usando, o exemplo, e quando você coloca o mouse em cima, ele preenche, e o detalhe, ele preenche da esquerda para a direita, e quando você tira o mouse, ele fecha, né, da esquerda para a direita também. Então, é um estilo de preenchimento muito interessante que você pode utilizar e foge do padrão justamente porque dentro do Elementor você não tem esse nível de suporte. Ele é um tipo de botão que é mais difícil de você criar do zero, então esse tutorial vai ajudar bastante você copiar e colar o código e você vai ficar responsável somente por fazer pequenas edições, né? Então vamos lá, vamos entender como que funciona esse CSS por trás dessa animação aqui. Então eu estou aqui com o código dele. Primeiramente, a gente coloca no selector, né, do botão, né, e chama a classe Elementor Button. A gente coloca uma configuração aqui, Overflow Hidden, que é né? O que ela faz? Ela é responsável pelo quê? Essa configuração, ela simplesmente não deixa que nada além do formato, do tamanho do botão, vaze, né? Então, o grafismo azul, ele vai ficar somente dentro dos limites do botão, somente dos limites, né, dentro dessa classe Elementor Button. Então, começamos aí. Ok. A segunda configuração a gente vai trabalhar com uma pseudo-class, né, uma classe que tem em todo elemento HTML, né? Digamos assim, toda tag HTML que trabalha como se fosse um container e etc., ela tem a configuração before e after, né? Que são pseudo-classes que referenciam pseudo-elementos. Vou mostrar para você aqui do que a gente está falando. Eu vou novamente aqui inspecionar o elemento e veja só que eu tenho aqui, ó, a tag A, certo? Eu tenho a tag A e eu tenho a pseudo-class, né? O pseudo-elemento before, tá vendo? Então ele meio que cria a partir do nada, do zero, uma outra, né, um outro elemento dentro do elemento que eu estou trabalhando. Então, se eu não tiver referenciando aqui no CSS, esse before aqui, ele não aparece. É meio confuso, né? Até vale a pena você aprofundar um pouquinho mais no que se refere a essa tag before e after, justamente porque ela dá muita liberdade e aumenta a possibilidade de customizações que você pode fazer no código CSS. Então, utilizando esse recurso da pseudo-class before, você pode usar ela como se fosse um outro elemento. E eu utilizei essa pseudo-class para criar essa tarja azul, tá vendo? Eu usei ela para criar esse elemento que cresce e desaparece. Então, eu tenho aqui o selector Elementor Button e eu estou chamando a pseudo-class before do Elementor Button. E aí, eu coloco aqui a configuração de content vazio, ok? Coloco aqui display block, posição absoluta, topo, left, right e bottom, eu coloco todo 0, porque eu quero que ela tenha uma posição de preenchimento. Tamanho 100% e altura 100%. Então, eu estou criando o Elementor Before do mesmo tamanho que o Elementor Button, certo? Então, é para fazer funcionar mesmo o efeito de preenchimento. E aí, eu tenho aqui uma transição para essa animação, ó. Eu tenho uma transição, certo? E eu coloco os index -1 para ficar atrás do texto também. Então, essas são as configurações básicas. Você não precisa se preocupar em mexer. Você só vai copiar e colar isso aqui. Certo, agora vem o pulo do gato. É muito importante você definir o border radius e o background. O background, essa configuração aqui, ó, é o azul, certo? E o border radius, que é os cantos arredondados, você tem que definir o mesmo que é o border radius, né, ou o arredondamento do botão. Então, se eu vim aqui, ó, e editar esse botão, eu vim aqui na aba estilo, olha só.
raio da borda, o arredondamento tá 10. Então, eu preciso manter. Então, isso aqui eu já até marquei aqui no código. E é importante você definir e verificar se é o mesmo que está aqui. Perfeito. Agora, você tem a possibilidade de manter o sentido da animação, que no caso aqui está da esquerda para a direita, né? Você pode manter essa animação, eu deixei aqui até configurado, né? Sentido da animação horizontal, ou você pode também mudar o sentido da animação para vertical, de cima para baixo, né? De baixo para cima. Então, você entendendo a lógica aqui, você vai conseguir configurar isso muito bem. E aí, o que acontece? Essa animação da esquerda para a direita, eu estou falando aqui, ó, para ele fazer, né, digamos assim, aumentar, né, ele vai aumentar Scale X 0, ou seja, o botão no estado normal, a tarja, né, azul, ela tem 0 de tamanho, e a posição de origem é da direita, centralizado na direita, certo? Então, eu tenho aqui, quando eu coloco o mouse em cima do botão, ó, Selector, Elementor, Button, Hover, a tag Before vai crescer para o tamanho integral, que é o tamanho 1, e, digamos assim, o ponto de origem vai ser esquerda, centro. Então, com isso, eu faço, ó, o efeitinho funcionar, tá certo? Então, essa aqui já é uma configuração mais complexa de você criar do zero. Então, como eu disse, recomendo que você faça testes, experimente isso aí, para depois você colocar dentro do seu site. Mas uma vez que você copiou e colou, vai funcionar tranquilamente. E aquela outra configuração de cima para baixo é muito simples de fazer. Você pode vir aqui, ó. Eu vou editar esse botão aqui, vou vir aqui em avançado, CSS personalizado, ó, eu já deixei aqui tudo configurado, ó, é só você comentar aqui. Para comentar, basta você digitar no teclado, né? Segura o Ctrl e barra, ele comenta. E para descomentar, a mesma coisa, Ctrl barra, ele descomenta. E aí você vem aqui, ó, comenta aqui também o sentido da transformação, né? O sentido da animação. Ó, já está tudo comentado aqui, qual que é o sentido, qual. Feito isso, ó, de cima para baixo, certo? Então, é muito simples, muito prático. Eu vou deixar comentado aqui. E esse é o terceiro tipo de botão. Esse aqui ele é mais avançado. Então, é como eu disse, uma animação que requer um pouquinho mais de atenção, porque você precisa definir exatamente o que vai ser feito aqui no CSS. Em relação às características padrões do botão, eu não mexi nada, ó, eu só estou colocando um gradiente aqui, certo? Você pode até tirar, deixar laranja mesmo, ó, que ele vai funcionar. E aí, a outra cor, né, a cor da tarja, você muda lá no CSS. As demais configurações são as mesmas dos outros botões. Então, você fica na responsabilidade apenas de copiar e colar o código que eu deixei pronto aqui para você. Muito bem, chegamos ao quarto e último modelo de animação que eu posso utilizar em botões para deixar eles muito mais chamativos, né, e tornar a página de alta conversão. Então, esse estilo aqui ele é conhecido como shaking, que é um estilo de animação que foi usada, né, muito tempo atrás, mas tem aparecido aí e ela dá um resultado legal porque, assim como o efeito número 1, esse efeito ele também não para, a animação não para. E em relação aos outros elementos da página, que estão todos estáticos, esse botão ele dá a impressão de que a pessoa precisa clicar, tem que olhar para ele, tem que clicar o mais rápido possível. Então, esse estilo de animação aqui, ela é muito interessante e dependendo do contexto, ela dá muito resultado mesmo. Eu não recomendo utilizar esse botão em sites institucionais, uma vez que a navegação em sites institucionais é mais tranquila, a pessoa requer mais tempo. Agora, quando você precisa
fazer uma conversão só naquela página, então aí eu recomendo que você utilize esse tipo de botão, porque ele desperta esse sentido de urgência. E o efeito dele, né, o CSS dele, é relativamente simples. Esse efeito aqui, eu tenho até configurado aqui, eu posso até reduzir isso aqui, eu vou até tirar. Ele é bem simples, ele é bem tranquilo. Vou explicar para você aqui. Primeiramente, você está selecionando o botão, certo? E você tem aqui uma classe que tem uma configuração de animação, uma animação que dura 0,2. O efeito dela é linear, né? Essa animação ela não tem início nem fim que seja mais suave. O efeito da animação ela precisa ter um ritmo uniforme e ela vai ser animada infinitamente. Depois eu tenho aqui um box shadow, que é um brilhozinho para dar meio aquele efeito neon. Então, se você quiser utilizar esse brilho aqui, fica à vontade. Se não quiser, é só comentar essa linha. Muito bem. E aí, quando a pessoa coloca o mouse em cima, o efeito de brilho aumenta. Então, aí eu coloquei um efeito de brilho aqui, ó, que muda somente um pouquinho. Eu coloco 3 tipos de sombra no mesmo elemento. Ó, eu coloco uma sombra mais firme, com 15 pixels de desfoque e um efeito maior nessa, digamos assim, uma ampliação dessa sombra de 2 pixels. Depois eu coloco a mesma cor, só que com um pouquinho de transparência, e coloco esse desfoque com 30 pixels, e eu coloco a mesma cor com um pouquinho a mais ainda de transparência, ou seja, bem mais clarinho, com 45 pixels de expansão, né? Então você vê que eu coloco a mesma cor e vou diminuindo a transparência, aliás, aumentando a transparência e aumentando o raio do desfoque. Então aí eu consigo esse efeito de iluminação, certo? E essa cor aqui, você pode pegar ela tranquilamente, como eu disse. Ó, vou mostrar para você. Você vem aqui em estilo, você vem aqui, ó, na configuração do botão, na cor, e aí você diminui aqui, ó, a transparência. E aí você copia e cola aqui, certo? Muito bem. Feito isso, você pode até alterar aqui, ó, colocar um gradiente, no caso aqui, ó, que dá no mesmo. A gente pode continuar configurando essas cores aqui. O CSS é responsável somente pela animação que não para, certo? Agora as cores, o estilo da letra, você configura aqui normalmente. Esse CSS aqui, ele vai ser responsável somente pelo brilho, né? E pela movimentação. Ok, e aí depois que você configurou isso aqui, né? O brilho, tanto no botão no estado normal e no estado hover, aí você vem aqui e configura a animação, que é chamada aqui, ó. E aí você cria uma animação chamada shake, né? E aí eu coloco de 25 em 25%. Então, no estado 0, o botão ele vai rotacionar 0 graus. No estado 25%, ele rotaciona 2 graus positivo. Quando a animação chega na metade, ele volta ao estado normal, 0. Quando ela chega a 75%, ela vai rotacionar 2 graus negativos. Então, por isso que ele gira, né, rapidão de um lado para o outro. Ele meio que treme, né, de um lado para o outro. E no 100%, que é a conclusão da animação, ele volta para o estado 0. E como a gente definiu que a animação ela funciona em um looping, né, infinito, ele sempre vai ficar animando, né? 2 graus positivos, 2 graus negativos. E ele vai ficar nessa tremulação aí, vai ficar até a pessoa clicar e carregar a próxima página. Então, esse efeito é muito simples, basta você copiar e colar aqui. E se você mudar aqui, por exemplo, a animação, você diminuir, ela fica mais rápida. Se você aumentar o número, ela fica mais lenta. Vamos dar uma olhadinha? Vou clicar aqui, ó. Vou vir aqui em avançado, o CSS personalizado. Eu tenho aqui a configuração. E se eu colocar, por exemplo, 1 segundo, olha o tanto que ela fica lenta. Ó. E aí perde um pouquinho da graça, né? Então você pode ir ajustando isso aí. E agora eu vou colocar 0.1.
Olha o tanto que ela ficou mais rápida. Ó. Tudo isso você consegue ir, né, configurando. Então, o 0.2 ou até mesmo o 0.3 é uma velocidade que eu acho razoável, não é tão apelativa, não deixa a pessoa tão assim intrigada, né, a ponto de ficar irritada, mas chama a atenção e acaba se tornando bastante eficiente, ok? Então, essa é a quarta, né, a quarta configuração de animação que você pode aplicar nos botões das suas páginas para tornar elas muito mais eficientes no que se refere a conversões. Muito bem, eu vou chegando aqui ao final de mais um tutorial. Tutorial bem simples, prático. Você pode vir aqui assistir, aprender como fazer, copiar o código e aplicar. Então, a transformação aí da sua página pode acontecer nesse exato momento. Basta você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de como ter acesso a esses códigos CSS, copiar e colar no seu projeto. Então, imediatamente você já vai conseguir transformar a sua página, deixar ela muito mais eficiente, deixar os botões muito mais chamativos e aumentar aí as suas conversões hoje mesmo. E se você chegou até aqui, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. Se você ainda não me segue, né, lá no meu Telegram, faça parte lá do meu Telegram, porque é lá que eu divulgo as novidades, eu publico as coisas, né, os conteúdos que estão saindo aqui no canal, e eu peço para você deixar a sua inscrição aqui também, porque eu vou poder te avisar e enviar esses conteúdos diretamente no seu WhatsApp. Então, são vários canais de comunicação aí para a gente garantir que você não perca nenhum conteúdo e não fique para trás aí das outras pessoas que estão ganhando dinheiro e crescendo no mercado de criação de sites.